Nós estamos de volta, Manhã Viva, neste dia falando sobre fé, testemunho, essa transmissão da virtude tão importante que a nossa fé, que a nossa família experimenta. E o bolo está assando, né? O bolo que a Elizabeth preparou no bloco anterior já está ali no forno, mas como ela trouxe um bolo pronto, tá aqui essa cara tão bonita, gente, não resisti, né? Então vou experimentar também por vocês que estão nos acompanhando e que depois vão poder fazer a experiência de fazer o bolo em casa também para comer, ó. Delícia, bem molhadinho mesmo. É gostoso, Bem gostoso, ó. Dá para vocês verem o detalhe aqui que realmente a maçã faz toda a diferença dentro da massa, não só no recheio. Obrigada, Imagina, um Elizabeth, prazer. pela sua participação, presença e pela dica da receita, né? Tão legal do bolo de maçã. Como a gente dizia, às vezes quando a gente reúne para rezar com as pessoas em casa, a família, os amigos, não sei quem está aí à sua volta, fica uma opção de sempre ter um lanchinho depois. E dentro desse contexto, a gente vai acompanhar agora a reportagem de uma família que costuma fazer essa experiência de rezar juntos. Vamos conferir. Muitos de nós trazemos a cena na lembrança das nossas famílias rezando o texto juntos. Mas hoje, diante do imediatismo e da correria do dia a dia, existem ainda pessoas que rezam em família o Santo Terço? Estou aqui na empresa do Giovanni e da Márcia, porque me falaram que eles rezam todos os dias em família o Santo Terço. Vamos conferir. Vem conosco. Giovanni, quem te educou para a fé? Foram meus avós, meus pais. Desde criança, a gente tem o costume de rezar o terço. Entendeu? Nós temos essa devoção, somos consagrados a Nossa Senhora desde pequeno. Qual a importância do terço para vocês como família? É muito importante. Nossa Senhora, ela nos concedeu muita coisa, além de nos dar a paz na nossa família, porque nós adoecemos, nós temos todos os problemas que todo mundo tem, falta de dinheiro e tudo, mas apesar de tudo isso, nós temos uma paz tão profunda, entendeu? Nós temos uma paz que às vezes eu fico bobo, como que às vezes pode a gente estar doente, igual esses dias, minha filha passando mal, mas a gente viver essa paz. Quantas vezes por semana, Márcia, vocês costumam rezar juntos e quando começou esse hábito? A gente reza o rosário, eu e meu esposo junto, todos os dias, e os meninos rezam o terço com nós. A nossa fé vem desde criança. Eu tenho meus pais católicos, e todo sábado ele sentava nós na beirada da cama dele e falava, vamos rezar o terço e o ofício de Nossa Senhora. Então todo sábado ele punha, nós ia brigando, mas tinha que rezar todo sábado. O que você diria para aqueles pais que não têm o costume de rezar com os filhos? O papel dos meus pais na minha vida é fundamental, porque se não fosse por eles, eu acho que eu não estaria seguindo a Deus nesse caminho de poder estar rezando com eles todo dia, ir na igreja, ajudando, porque a vida do jovem sempre tem aquela coleguinha na escola lá que pede, quer te levar para o mau caminho, quer te oferecer coisas mundanas, e se não fosse meus pais, pela oração, por ajuda deles, eu provavelmente estaria perdido. Samara, dizem por aí que os jovens de hoje já não rezam mais. Na sua opinião, isso é verdade? Eu não acredito nisso, não. Tem muita gente muito jovem está por aí desacreditado, que está num mundo difícil, mas eu acredito sim que tem aqueles jovens que acompanham, que rezam. Tanto na igreja a gente vê grupos de jovens, todo mundo reunido, como amigo, como família, então eu não acredito. Tem sim aquela parte que tá desacreditada, mas tem sim aqueles que seguem na fé. Diante de tanta correria, você faz faculdade, você ajuda aqui na empresa do seu pai. Alguma vez teve aquele momento que você quis desistir de rezar o texto? Sim, como todo jovem às vezes é rebelde, algumas vezes eu quis desistir sim, mas toda vez que eu desisti eu caí. Toda vez que eu deixei de lado o texto, toda vez que eu deixei de rezar, alguma coisa aconteceu. Então é uma coisa que eu tenho pra mim. Isso hoje não é um peso nenhum. Isso é o que me ajuda a seguir, a viver cada batalha que eu tenho. É o texto. Qualquer atribulação que eu tenho, qualquer coisa que me acontece, eu tenho o texto sempre na mão. E ele me ajuda muito, sempre.
maravilhosa que nos acolheu, que deu esse testemunho para nós. E quero dizer, Verônica, que nós ganhamos uma placa linda aí para o Manhã Viva e eu vou entregar na sua mão aí no estúdio. Edicleides não veio entregar, mas ela passou por aqui antes e deixou a plaquinha aqui, bem legal. Muito obrigada a essa família que faz um trabalho tão bonito, né? De uma dedicação tão grande. Ficou aqui, ó, minucioso o nome do programa Manhã Viva, bem detalhado na placa de madeira, gente. Tudo de madeira aqui, viu? O nome é de madeira, tudo bem bacaninha, bem bonito. Muito obrigada a vocês, Deus abençoe e parabéns também pela experiência de rezarem juntos, né? De valorizarem tanto essa oração mariana. Que a oração, Leandro, a gente pode dizer que ela alimenta a fé? Nossa, demais. Porque quando nós rezamos, a nossa oração ela nunca é só uma expressão verbal, ela é sempre respondida. Então, uma vez que nós rezamos com sinceridade, nós vemos nos acontecimentos as respostas dessa oração, seja de forma imediata, seja de forma a longo prazo, mas a gente vê. Então, se nós percebemos que Deus escuta as nossas orações, nós tocamos na realidade de que a oração, ela não somente ela nos propicia uma relação com Deus, como ela nos mostra o quanto Ele é maravilhoso na nossa vida, né? A experiência faz a gente dizer que a fé é concreta, embora, né, a fé seja uma certeza, mas essa expressão, a fé concreta, é por causa da experiência que a fé nos proporciona viver, né? Leandro, e é tão triste quando a gente vê uma pessoa dizendo assim, eu não tenho fé, eu não acredito. É possível isso? O que a gente pode falar para quem diz, né, que não acredita em Deus, por exemplo, que não tem fé? Você tocou num tema agora que é um dos principais temas hoje no mundo inteiro. A igreja ela tem percebido aquilo que nós chamamos de secularização. O que é a secularização? Há mais ou menos 2 séculos para cá, a partir nós chamamos de iluminismo, vem acontecendo um abandono da fé nas nações que antes eram cristãs. E esse abandono da fé, hoje, a igreja, pelo Pontifício Conselho da Cultura, a igreja fez uma pesquisa em todas as dioceses, em todos os países, nos 4 cantos da terra, e ela tem verificado o seguinte, que de norte a sul, de leste a oeste, aqueles que antes professavam que eram cristãos estão deixando de ser cristãos e muitas vezes estão se tornando ateus. No caso, por exemplo, na Europa, hoje é muito comum, no Brasil cresce muito, em muitos países onde antes era professada a fé cristã, hoje está sendo abandonado. Como é que a igreja chegou a esse resultado? No Brasil, para você ter uma ideia, apenas 1% dos católicos frequentam a missa aos domingos. É por isso que a gente muito pouco, né? É por isso que a gente verifica, nossa, tanta gente que diz que é católico aqui, mas a igrejinha está sempre vazia. Na Semana Santa, por exemplo, não lota. São poucas as comunidades que as igrejas enchem de gente, como era antigamente. A igreja, por exemplo, tem observado não só a frequência do sacramento da Eucaristia, mas a confissão, por exemplo. Hoje o sentido, aquele senso do pecado tem se perdido. Ninguém mais está buscando mais a confissão. Então, tudo é relativo. Então, por causa desse abandono da Eucaristia, por causa desse abandono da confissão, que são práticas que nos levam a ter senso do pecado e a querer ter mais intimidade com Deus, a gente vai percebendo que as pessoas estão deixando de ter intimidade com Deus, aqueles que antes tinham, muitos estão perdendo isso porque deixam de rezar, deixam de participar dos sacramentos. Aí passa a ser aquele segundo nível de apenas sabe que Deus existe, sabe de Jesus, sabe o que Ele fez, depois vai para um outro nível mais baixo, que sabe que Deus existe, e depois vai para um outro, que é aquela pessoa que... Será que Deus existe? Existindo ou não existindo, não faz diferença na minha vida. Por isso a importância e a preocupação dessa transmissão da fé. Porque a gente teve os pais e os avós que passaram essa experiência, esses valores, foram orientando. Mas hoje, como as pessoas têm perdido, têm deixado isso, quem que vai passar adiante, né? Como que vai ser transmitido? Então, é preocupante e é urgente a gente resgatar
essa experiência, né, de crer. E muitas vezes eu percebo assim que às vezes a pessoa que não quer crer ou diz que não crê é mais porque quer conhecimento, quer a razão, quer a lógica, como se a fé tivesse distante ou separada da razão. E a gente na igreja entende, né, e vai vendo cada vez que vai conhecendo que elas podem caminhar juntas, a fé e a razão. São Pedro, por exemplo, em uma das suas cartas, ele diz que é importante que nós saibamos dar razão da nossa fé. Então, a nossa fé, ela precisa ser alimentada. Alimentada, a gente precisa conhecer os documentos da igreja, a gente precisa ler a palavra de Deus, a gente precisa conhecer o catecismo da igreja, a gente precisa buscar constantemente formação, mas é uma coisa interessante. Quando eu morava em Jerusalém, quando nós estávamos na missão de Jerusalém, a gente morava em Belém e trabalhava em Jerusalém, a minha faculdade ela ficava do lado do Santo Sepulcro, onde Jesus morreu e ressuscitou. Está lá, o Calvário de Jesus e o sepulcro onde ele ressuscitou. Um dia eu fiquei a manhã toda de frente ao sepulcro que está vazio. E eu comecei a entrar em crise, fiquei nervoso, porque eu comecei a pensar, meu Deus, aqui está o lugar onde o Senhor ressuscitou, mas eu estou num país que apenas 1,2% são cristãos, a maior parte são judeus, outros são muçulmanos. Por que não acreditam? Aí eu comecei a questionar, ficar nervoso. De repente, me veio uma luz. Na palavra de Deus, do início ao fim, você vai encontrar uma expressão que diz assim: todo aquele que clamar por mim, eu o atenderei. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ali, para mim, foi uma experiência de reacender eu fiquei abismado e constatei uma coisa. Deus prometeu, invoca-me e eu te responderei. E vem teu socorro naquele momento. Então veja, se a gente quer fazer a experiência de Deus, invocamos-nos. Se você não acredita, talvez você está acompanhando Manhã Viva agora. Se você é uma das pessoas que diz que a palavra de Deus é só mais um livro escrito por homens, eu digo para você, invoca o Senhor, converse com Ele e você vai ver pelos fatos que Ele atende a sua oração. E para a gente encerrar, eu quero deixar também uma reflexão e uma pergunta para quem nos acompanha. Como a gente dizia que a oração também é um combustível para alimentar a nossa fé, com quem você aprendeu a rezar? Quem foi essa pessoa que transmitiu para você essa experiência? E para quem você tem deixado também esse legado? Então, uma reflexão, uma pergunta para você que nos acompanha. E a gente já louva a Deus por essa experiência de fé, por nós que acreditamos, por tantos que também acreditam, que também levam essa mensagem, essa experiência, essa verdade, essa certeza de fé que nos sustenta e que nos fortalece. O Manhã Viva fica por aqui, a gente encerra o programa com música. Obrigada, Érico Damano, também o Wagner, pela participação de vocês e pela oferta do dom. Amém. Que nos ajuda. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe o programa, a Canção Nova e vocês que estão assistindo. Meu Senhor, em Tua presença, Tua paz invade o meu coração. Em Ti está minha confiança, estou seguro em Tuas mãos. Se me faltam as forças, ergue-me com Teu amor. A Tua mão me sustenta, nada me falta, Senhor. Revigora suas forças, esses sobem aos céus como águias. Esses correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Suas forças, estes sobem ao céu